Exatamente, Pedro Leonel aqui, e a gente está aqui para continuar a resolução da prova do Colégio Naval de 2024, segundo dia, a parte de Química. Essa aqui é a terceira questão de Química, questão 47. A questão diz o seguinte: a corrosão é uma reação química comum, presente nos navios pelo fato de se ter materiais metálicos expostos à água do mar. Esse processo resulta na deterioração dos materiais metálicos como ferro, Fe, com a formação de ferrugem. A reação do ferro com o oxigênio, O2, forma o óxido de ferro. Essa reação é representada pela equação não balanceada a seguir. Ou seja, a gente já sabe que vai precisar balancear isso aqui. Considerando que foram gastos 140 gramas de ferro metálico na reação completa, qual será a massa de óxido de ferro formada? Ele relacionou o óxido de ferro com o ferro metálico. Logo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação. Você tem ferro reagindo com oxigênio, gerando o óxido de ferro, né? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer em um balanceamento simples é usar a regra do macho. Qual que é a regra do macho? Você primeiro balancear os metais, depois os ametais e depois você coloca os ametais da seguinte maneira. Primeiro você balanceia o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Beleza, primeiro são os metais. Qual que é o primeiro metal aqui? O único, na verdade, o ferro. Aqui de um lado da equação você tem 2 ferros, aqui você só tem 1. Logo multiplica isso aqui por 2 ferros de um lado, 2 ferros do outro. Do outro lado, o outro elemento que a gente tem nessa equação é o oxigênio. Aqui você tem 2 oxigênios e aqui você tem 3. É razoável pensar que multiplicar esse oxigênio por 3 e multiplicar essa molécula inteira por 2 vai ficar 6 oxigênios de um lado e 6 oxigênios de outro. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6. Logo, você tem 6 oxigênios de um lado, 6 de oxigênio de outro. Porém, quando você multiplicou a molécula aqui, você colocou esse 2 multiplicando tudo, você multiplicou tudo. Então, esse 2 vai multiplicar o ferro também. Logo, aqui você tem 4 ferros, aqui você só tem 2. Logo, a gente tira esse 2 que a gente colocou no início, só como base, e coloca um 4. 4 ferros aqui, 4 ferros aqui. 6 oxigênios aqui, 6 oxigênios aqui. Relação está feita. Bonitinha. Ele relacionou o ferro e relacionou o óxido de ferro. Vamos fazer a relação molar. 4 mol de ferro geram 2 mol de óxido de ferro. Mas ele não quer em mol, ele deu em massa, ele deu em gramas. Logo, quanto que pesa 4 mol de ferro? O ferro, ele deu nos dados aqui, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Logo, em 4 mols, você vai ter 4 vezes isso. 4 vezes 56 gramas. Aqui, você tem 2 mol do óxido de ferro. Aqui você tem 2 mol, abre parênteses aqui, um colchete, na verdade. Enfim, pode escolher, pode ser colchete ou parênteses. Aqui nessa molécula, você tem 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Nos dados, ele te deu que o O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio, pesam 32. Logo, um único átomo de oxigênio vai pesar a metade disso, ou seja, 16 gramas por mol. Você tem 2 ferros, cada ferro pesa 56, mais 3 vezes 16, que é a massa de um único oxigênio. Logo, vou reescrever aqui embaixo, já efetuando essas multiplicações, não é? 4 vezes 56 dá 224 gramas. 224. Agora eu vou fazer essa outra parte. Você tem 2 que multiplica 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Isso aqui dá 320 gramas. Ou seja, como você pode interpretar isso aqui? Você está dizendo que 224 gramas de ferro metálico, eles geram 320 gramas de óxido de ferro. Porém, não reagiu 224, reagiu apenas 140, que ele me falou no enunciado. Foram gastos apenas 140. Logo, quantos gramas de óxido de ferro foram produzidos? A gente tem aqui uma regra de 3 simples, você multiplica cruzado. Então, a gente tem aqui que 140 vezes 320 dividido por 224. Isso aqui dá exatamente 200 gramas de óxido de ferro produzidos. Gabarito, então, letra B.